Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre estoicismo, uma escola filosófica que nasce lá na Grécia, depois se estabelece muito no Império Romano e que tem um pensamento bem bacana que eu acredito que muitos de vocês vão gostar, vão se reconhecer, é bem interessante. Então fica ligado e roda a vinheta. Bom, e antes que você fale que filosofia é uma coisa chata, não consigo entender filosofia, é uma coisa muito difícil, continua assistindo aí, porque o objetivo desse vídeo é exatamente isso. É tentar desmistificar essa coisa de que a filosofia é uma coisa para intelectuais, para doutores, isso, aquilo, tudo. Porque a filosofia, na verdade, praticada lá pelos antigos filósofos, era uma coisa muito popular. A filosofia, na verdade, é uma coisa que era falada, era pregada em praças públicas. Os filósofos, eles iam para as praças falar daquilo que era o seu entendimento, daquilo que era o seu conhecimento e tal. Então a filosofia era uma coisa muito popular. Hoje em dia ela se constituiu numa coisa muito mais acadêmica, muito mais de uma universidade, trancada numa universidade e tal, e o objetivo desse vídeo é exatamente desmistificar tudo isso na tua cabeça. Então continua assistindo. Bom, para falar sobre filosofia estoica, a gente tem aí alguns atores muito importantes que a gente não pode deixar de falar, né? A filosofia estoica ela nasce lá em 333 a.C. na Grécia com um cidadão chamado Zenão de Sítio. O Zenão, ele é o cara que vai fundar a filosofia e ela vai se espalhar, né? Por vários lugares, e ela vai se fundamentar assim de maneira muito especial no Império Romano, e vocês vão entender ao longo do vídeo por que tudo isso vai acontecer principalmente em Roma. Então o Zenão de Sítio vai fundar o estoicismo lá em 333 a.C. Depois Sêneca também vai difundir muito a filosofia estoica. Depois Epiteto, né, vai difundir bastante. Epiteto é muito famoso na filosofia estoica, e o grande imperador Marco Aurélio, né? E para falar sobre a gente falar sobre estoicismo aqui nesse vídeo hoje, né? Eu tenho aqui dois livros muito bacanas, né? Esse aqui é sobre Epiteto, a arte de viver, é muito bacana, e também esse Meditações de Marco Aurélio. Eu recomendo que vocês, se puderem, vocês possam adquirir esses livros aí e ler, é sensacional. Vocês vão gostar muito. Bom, então a gente vai falar sobre o livro do Marco Aurélio. Por que o Marco Aurélio? Porque o Marco Aurélio é o cara que vai difundir de maneira muito forte o estoicismo, e ele vai se tornar um exemplo, né, no estoicismo e tal. Né? Como o objetivo do vídeo é popularizar para você a ideia do que é a filosofia, suas práticas e tal, eu já quero falar para você quem é o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, vocês lembram daquele filme O Gladiador? Quem assistiu o filme O Gladiador, lá nas primeiras cenas, né, tem um homem de cabelo branco lá com seus soldados e tal, e aí começa um diálogo entre Máximos e esse homem é o Marco Aurélio, que escreveu esse livro. O Marco Aurélio, na verdade, escreveu esse livro no campo de batalha, né? Ele tinha um autocontrole assim de si mesmo muito grande, e ele ficava escrevendo, que era para ele mesmo não esquecer dos ensinamentos estoicos. Então, o Marco Aurélio é esse cara que a gente vai comentar aqui hoje sobre o estoicismo. Bom, a filosofia estoica ela é muito influenciada, né, pelos ensinamentos de Platão, de Sócrates e tal, e é uma escola que é conhecida como uma escola moral, que vai valorizar muito a questão da ética no ser humano, né? A ética no sentido de comportamento, qual é o melhor comportamento, qual é o melhor pensamento que o ser humano tem para oferecer e manifestar na sociedade que eles vivem. Então, isso é muito importante. Aí já começa a desmistificar um pouco do que é filosofia, porque o estoicismo ele tinha como ideia dar ao ser humano um ensinamento em que ele pudesse praticar. Era necessário que o estoico ele praticasse na sua própria vida aquilo que eram os ensinamentos dessa escola. Então aqui já é bem bacana, porque se você aprender algumas coisas do estoicismo, dá para você aplicar na sua própria vida. Olha aí a filosofia já sendo algo importante que pode te ensinar alguma coisa. Dentro desse pensamento estoico, os gregos eles tinham a ideia de um mundo muito desorganizado, então eles viam o mundo como um caos. Agora, os estoicos não, principalmente já na questão romana. Os estoicos eles viam que existia uma certa, para eles, assim, podemos dizer, uma certa lei da natureza, onde nessa lei da natureza tudo tinha sua justificativa, tudo estava organizado.
Então, pensa num ser humano. Então, o estoico olha para um ser humano, ele entende que tudo está organizado no corpo humano. Então, o coração, ele não está no lugar errado, o rim, ele não está no lugar errado, os olhos não estão no lugar errado, tudo está ordenado, porque tudo tem uma justificativa dessa lei da natureza. Então, eles tinham essa visão. E o estoicismo também estabelece essa ideia de ordenar todas as coisas na vida do ser humano. Porque se o homem estava perdido no meio do caos, é a escola estoica que, em certo sentido, ela vai ajudar os seres humanos, com os seus ensinamentos, a colocar as ideias dos seres humanos nos seus devidos lugares. Daí é que a escola estoica, em certo sentido, tem gente que fala, ah, se eu aprender o estoicismo, não preciso mais de psicólogo, não preciso mais de... Não é bem assim, mas assim, ajuda, né? Partindo desse princípio que o ensinamento estoico ele te ajuda a ordenar as ideias na tua cabeça, já dá para entender um pouco porque Marco Aurélio ficava escrevendo esses ensinamentos quando ele estava lá na guerra e tal, né? Marco Aurélio viveu 59 anos da sua vida, reinou no Império por 19 anos e nunca perdeu uma batalha. Olha que incrível, né? E você já percebe como esse ensinamento histórico ele é capaz de te formar uma pessoa firme, né, que vai vencer muitos obstáculos na tua vida, é muito importante. Então, eu quero trazer aqui para vocês agora alguns desses fundamentos, né, básicos do estoicismo, para que vocês possam entender por que é tão importante esses ensinamentos estoicos na vida do ser humano. Bom, o fundamento importante aí para o estoico é a questão da imperturbabilidade. O que significa imperturbabilidade? É você ter controle de si mesmo. Então, nada vai perturbar você. Então, é um autoexercício para que, quando vier as adversidades, você controle os seus sentimentos para não tomar atitudes precipitadas. Veja, você às vezes conhece pessoas, ouve falar, olha, aquela pessoa está descontrolada. Então, quando a pessoa está descontrolada, ela está fora de si, alguém vai tomar uma atitude por ela. Quando toma uma atitude por ela, vai tomar uma atitude que muitas vezes é errada, nem é aquilo que a pessoa queria que tomasse. O estoico não admite isso. O estoico, ele tinha que ter o controle de tudo. O controle das atitudes, o controle do raciocínio, tudo. Então você imagina Marco Aurélio, ele lá no campo de batalha, provavelmente ele passava por diversas adversidades, mas ele era treinado e ele se treinava para isso, para que quando chegasse a notícia ruim, chegasse a adversidade, ele tivesse um autocontrole de si próprio para poder raciocinar e tomar aquela que seria a melhor atitude que o levaria à vitória. Olha a filosofia aí, como ela, se a gente pratica ela, já é algo que pode ser introduzida na nossa vida, né? Já é algo para te ensinar. Outro fundamento muito importante para os estoicos é a questão do domínio das paixões, né? Por que o domínio das paixões? Os estoicos, eles entendiam que a paixão na vida dos homens, ela era na verdade uma grande energia, e essa grande energia, ela pode, na sua ação em certo momento, tornar os seres humanos totalmente descontrolados. E no momento que esses seres humanos, eles ficam descontrolados, eles podem então se desviar daquilo que são os seus objetivos, se desviar daquilo que são os seus propósitos de vida. Veja que se o ser humano ele tem um propósito, ele tem um objetivo, as paixões, elas podem desviar os seres humanos. Já viu aquela coisa assim que você vira para a pessoa, o que você tem? Ah, estou completamente perdido de paixão. Então, os estoicos, eles entendiam isso, que era necessário que você dominasse as paixões pela razão. Então tudo tinha que ter uma razão para os estoicos. Qual é a razão de você tomar essa atitude? Essa razão é porque faz parte daquilo que são os teus objetivos, ou essa razão é porque você está dominado pelas paixões? Veja bem, então os estoicos, eles entendiam que você não podia ter uma paixão que fosse cega, que te cegasse completamente. Você podia ter a paixão, mas você precisava ser dominado por ela. A razão tinha que sempre ser aquela que ia nortear todas as tuas atitudes. Olha que importante, que engraçado, que bacana que é, na verdade, você trazer essa filosofia de vida até para a tua própria vida, né? Não deixar as paixões
serem algo que vai te orientar, pode te orientar de maneira errada, né? Alguns estoicos, eles comparam essa energia da paixão à força de um grande cavalo, né? Então, um grande cavalo forte, um grande cavalo valente, você monta nesse cavalo e ele vai te levar por um caminho. Mas no momento em que você não conseguir controlar esse cavalo, o que, que vai acontecer? Ele pode te derrubar. Não só te derrubar, mas como ele pode, por exemplo, disparar e te levar para um lugar errado, para um lugar que você não quer ir, porque você não tem mais controle dessa força que está ali reunida naquele que é o cavalo. Né? Eu acho muito engraçado que em 2017 eu tive a oportunidade de ir a Roma, e aí, né, você foi ali no Fórum Romano, saindo do Fórum Romano, para quem já foi, você sai no Fórum Romano, sai numa praça chamada Piazza do Capitólio. No meio da praça, você vê ali, tem uma estátua de Marco Aurélio, né? Então, uma estátua muito linda de bronze de Marco Aurélio, e nessa estátua, Marco Aurélio está montado num cavalo. E eu fiquei olhando para aquela estátua e achei aquele cavalo muito grande, muito grande. Fiquei impressionado, depois eu fui ver o porquê que aquele cavalo era muito grande. E aí tinha um simbolismo, né, da arte, a arte dialogando com a filosofia muito lindo, que depois eu fiquei impressionado. Qual que é? É que o cavalo era grande de propósito, para mostrar que o cavalo era grande, que aquela grande energia, na verdade, quem dominava era quem estava sobre ele, que era Marco Aurélio. Então, a estátua de Marco Aurélio, ele sobre aquele cavalo, ele estava ali mostrando que ele é quem dominava aquela força poderosa. E é muito engraçado que o cavalo, ele estava com uma cabeça assim, meio que direcionada para baixo, significando que Marco Aurélio dominava completamente, o cavalo não ia para outro lugar. Veja que importante. Então, essa é uma questão, um ensinamento estoico muito bacana que você pode trazer para a tua vida, né? Quantas pessoas você vê que elas se perdem porque, me apaixonei por fulano de tal. O mundo acaba para ela. O mundo simplesmente acaba para a pessoa. Então é um ensinamento muito importante. Domínio das paixões para tomar atitudes pela razão. O terceiro fundamento do estoicismo é a questão da aceitação do destino. Então, o estoico, ele aceitava o seu destino, mas com uma percepção muito diferente do que a gente aceita hoje. Então, por exemplo, os estoicos, eles acreditavam que iam morrer um dia, assim como nós. Então, se ele ia morrer um dia, aquilo era o destino dele, eu vou morrer um dia. Porém, a maneira de enxergar a morte era uma espécie de conselheira para os estoicos, né? A morte como conselheira e não como fim, não como uma desgraça total. Então, se eu vou morrer um dia, aquilo, na verdade, me fazia com que eu praticasse todos os meus propósitos com muita excelência. Né? Eu quero ler um trechinho aqui para você muito bacana que fala assim: pensa firmemente a todo instante como romano e homem em realizar o que tens nas mãos com dignidade. Então o estoico, ele entendia o quê? Que aquilo que ele fosse fazer, ele deveria fazer com excelência. Veja, que muitas vezes você pega as pessoas, a pessoa está numa empresa lá, está trabalhando e tal, a pessoa sabe que vai ser mandada embora. Então a pessoa, ela perde a excelência daquilo que ela está executando, porque ela fala assim, eu vou ser mandada embora mesmo, então não vou fazer. Ou senão o casamento da pessoa está péssimo, o casamento dela está horrível, ela sabe que uma hora vai separar. Então ela começa a tratar aquilo com uma ausência de excelência e tal, um comportamento que é degradante. Então o estoico não tinha isso. O estoico, ele sabia que ele ia morrer, então eu vou morrer, mas até chegar o dia da minha morte, né, eu vou fazer tudo aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu me propus a fazer na minha vida. Né, eu gosto muito lá do filme do Gladiador, tem uma cena muito, muito, muito legal, que quando tem o primeiro contato do Cômodos com o Máximos, né? O Máximos sabia que ele ia morrer, mas ele tinha um propósito. Qual que era o propósito dele? Que ele fala em cenas anteriores, é matar o imperador. Então o propósito, o destino levou a ele a entrar nesse propósito de matar o imperador. Eu acho muito bacana, porque aí o imperador chega para ele lá no Coliseu, no primeiro contato, e fala para ele, escravo, qual é o seu nome? E aí ele
ele fala espanhol, aí vira as costas para ele, escravo, qual é o seu nome? Pergunta de novo, e aí tem aquela cena maravilhosa, né, do Russell Crowe, em que ele tira o capacete e ele vira pro Cômodos, né, que é o Joaquim Phoenix, e aí ele fala assim, meu nome é Máximos Décimos Merídios, né, verdadeiro servo do imperador Marco Aurélio, e aí ele fala assim, e terei a minha vingança nessa vida ou na morte. Aquilo é um pensamento muito estoico. Ele sabia que ele ia morrer, mas mesmo sabendo que ele ia morrer, ele não abriu mão do propósito. O propósito era matar o imperador. Estou dando aqui um exemplo bem popular para você que já assistiu o filme e tal, para você entender que na vida, todos os propósitos, tudo aquilo que se propunha a fazer na vida, o estoico ele não parava de fazer se ele soubesse de uma má notícia, se ele soubesse de algo que pudesse levá-lo à morte e tal. Então é um exemplo, olha que interessante, uma filosofia de vida muito importante. Tá vendo como vai simplificando a filosofia? Não é um negócio tão difícil? Vai trazendo aqui para a tua vida. Bom, depois de falar para vocês aí dos fundamentos do estoicismo, quero falar sobre 3 princípios estoicos que vão ajudar vocês ainda mais a compreender aquilo que é o caráter do estoico. O primeiro princípio que eu quero falar é a questão da ética. O estoicismo exige que o estoico ele seja ético no sentido de dar à sociedade, aos indivíduos, aqueles que estão próximos a ele, aquilo que é o melhor do seu comportamento. E quando o estoico ele dá aquilo que é o seu melhor, o estoicismo está exigindo, na verdade, que esse estoico ele seja dócil, ele seja solidário, ele seja, na verdade, compreensivo, ele seja uma espécie de pessoa que está pronto, na verdade, ou se não for a servir, mas que ajudar a outra pessoa que está próximo. Então, nesse sentido, o estoicismo ele quer, na verdade, construir ali, se todos têm esse princípio de serem éticos nesse sentido, então essa ética vai formar uma sociedade melhor. Olha que interessante, né? Olha esse caráter muito bacana. E você percebe que tanto se fala nos dias de hoje, é antiético fazer isso, porque aquilo que é antiético, em certo sentido, é aquilo que não vai ser bom para alguém ou para alguma situação. Então é um princípio bem interessante do estoicismo. O segundo princípio do estoicismo é o ensino pelo exemplo, né? Então o estoico entende que se eu quero ensinar alguém, eu tenho que ser um exemplo praticando aquilo que eu quero ensinar. Então aquele velho ditado que o pessoal fala, olha, faço o que eu falo e não faço o que eu faço, para o estoico não existe isso. O estoico, para ele, não existe. Então, se eu quero ensinar uma pessoa, quero ensinar o meu filho, tudo que eu der para ela de ensinamento tem que estar como prática na minha vida. Né? Então, se eu sou justo, se eu sou verdadeiro, eu quero ensinar esses valores para o meu filho, para minha filha e tal, isso tem que estar na minha vida. Porque o estoico entende que se está na minha vida e eu pratico, a pessoa vai ver como exemplo, ela vai praticar igual. Vocês lembram lá no filme do Gladiador, na primeira cena em que o Cômodos ele vai encontrar com o pai dele, ele ainda não é imperador, ele vai encontrar com o Marco Aurélio no campo de batalha, ele vai porque ele acha que o Marco Aurélio está morrendo, ele acha que o Marco Aurélio vai eleger ele o sucessor, né, o novo imperador e tal, e na verdade o Marco Aurélio já decidiu que o Máximos vai ser o imperador. Só que quando ele chega lá, ele começa um diálogo, começa uma discussão da relação de pai e filho e tal, o Cômodos meio que exige do pai que ele seja o sucessor, e o pai fala firmemente que não. Por quê? Marco Aurélio ele era um exemplo de um homem justo, e como homem que era justo, ele entendia que o sucessor dele deveria ser alguém que seguia o seu exemplo. E Máximos era esse cara que tinha uma prática moral conforme aquilo que Marco Aurélio ensinava e tal. E que Cômodos era antiético, Cômodos era um filho corrupto e tal. Então não era justo que Cômodos fosse o imperador. Então um exemplo bem claro aí. Aquilo que eu era, eu sou um homem justo, Marco Aurélio, eu sou um homem justo, então eu tenho que praticar a justiça. Não era justo que Cômodos fosse o imperador. O justo era, na verdade, ele eleger Máximos como imperador. Isso não vai acontecer no filme e tal, por outras coisas que depois você assiste lá o filme. Bom, o terceiro princípio do estoicismo é a eudaimonia. O que significa isso? É a conexão divina que o homem
supostamente ele possa ter. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês que fala assim: permite que o Deus que existe em ti te comande e encontre em ti um homem. Olha que interessante, porque o estoico, ele acredita o quê? Que todo homem pode ter alguma conexão com o divino. Então essa conexão com o divino aqui para ele, independente de quem seja esse Deus divino na concepção de cada um, que possa ter algum tipo de ensinamento que possa ser bom. Então olha que Marco Aurélio fala: permite que o Deus que há em ti possa te conduzir a ponto de achar que existe aí no teu corpo um homem de verdade. É muito interessante, porque o estoicismo ele está muito conectado, ele permite essa conexão, na verdade, com aquilo que é o divino. Tem uma questão muito interessante de que Sêneca, o grande filósofo Sêneca, que Sêneca, que foi secretário de Nero, que Sêneca, quando descobriu que Paulo, o apóstolo Paulo, né, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelas cartas paulíneas, assim, de maneira assim absurda, uma obra linda, maravilhosa. Você que nunca leu as cartas paulinas, leia, que é um negócio extraordinário. Que as cartas paulinas, Paulo carregava consigo ensinamentos muito parecidos com o estoicismo, né? Só que se o estoicismo ele tenta, na verdade, sintonizar o homem numa vida dentro de um universo, Paulo ele tenta sintonizar o homem dentro de um plano de redenção espiritual. Que se o estoicismo quer deixar o homem sintonizado aqui, Paulo quer que o homem esteja sintonizado com o divino que é Deus. Então, voltando no estudo do professor José Fernandes da Nova Acrópolis, disse que quando Sêneca era secretário de Nero, Paulo, ele soube que Paulo estava preso, e aí eles começam a trocar cartas, né? E aí Paulo começa a escrever coisas lindas, maravilhosas para Sêneca, né? Que Sêneca fica completamente apaixonado por tudo aquilo que Paulo escreve. São valores morais, éticos, espirituais muito maravilhosos que deixa Sêneca encantado, a ponto de que Sêneca, olha que interessante, Sêneca vai, na verdade, encontrar e buscar uma oportunidade onde ele vai ler essas cartas de Paulo para Nero. E no momento em que ele lê essas cartas, eles ficam encantados, né? Porque Paulo está falando de valores espirituais e éticos muito profundos que o próprio estoicismo talvez ainda não tinha se dado conta e tal. E aí, nesse estudo, Paulo teria escrevido 12 cartas para Sêneca. As cartas, na verdade, entre Paulo e Sêneca são 12, né? Muita gente fica bem chocado com isso, que os cristãos, na sua maioria, acham que Paulo só escreveu às igrejas, mas Paulo escrevia para muita gente. E uma dessas cartas, olha que surpresa, escreveu para Sêneca, o grande filósofo do estoicismo. E aí, Sêneca e Nero vão ficar muito encantados, mas aí depois vai acontecer um problema, depois talvez eu faça um vídeo sobre isso, vai acontecer um problema muito sério, que é que como Paulo, que antes era Saulo, o que vai acontecer? Ele era judeu. E supostamente a mulher de Nero, ela era uma mulher de genealogia judaica. No momento em que ela sabe que Paulo escreveu ali e Sêneca e Nero estão lendo tudo aquilo, ela vai ficar chocada, ela vai falar, não, esse aí é da seita dos cristãos. Ele traiu o nosso judaísmo e tal. E aí ela vai fazer a cabeça de Nero, para que Nero, na verdade, em algum momento, e isso vai acontecer depois, Nero, ele deu uma sentença que depois vai matar Paulo e tal, mas é uma passagem bem interessante, porque Paulo e Sêneca se tornaram amigos intelectualmente, né? E Sêneca demonstra um respeito incrível por Paulo. Então o estoicismo tem isso, ele admira e ele permite que todo ser humano que tem alguma crença divina, tire daquela sua crença divina aquilo que melhor pode tirar, que possa ser servido a outro ser humano. Olha que interessante. Então esses
São alguns comentários que eu quero deixar aí para vocês sobre a filosofia estoica. Se você fizer uma análise de tudo que eu falei, os 3 fundamentos e os 3 princípios, você vai perceber que são ensinamentos filosóficos muito bacanas que você pode trazer para a sua própria vida. Tá vendo como descomplicou a filosofia? É só você entender. Entendeu? Você vai gostar de filosofia, né? Então fica aí esse vídeo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, dá aquele joinha, dá o like aí pra gente e compartilha com seus amigos aí esse filosofia, porque se o objetivo do vídeo é descomplicar na cabeça das pessoas, então me ajuda aí, compartilha com seus amigos aí, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, talvez com filosofia.